Vamos mergulhar hoje numa das viradas de chave mais surreais e, ao mesmo tempo, geniais da história econômica do Brasil, o Plano Real. E olha, isso foi muito mais do que só uma troca de moeda. Foi uma operação complexa que, literalmente, resgatou a economia de um caos absoluto e devolveu aos brasileiros algo que parecia perdido: a capacidade de planejar o amanhã. Para a gente ter uma ideia da dimensão do buraco, olha só para este número: 2.477%. Não tem vírgula errada aí não. Essa foi a inflação oficial do Brasil em 1993. Um número que na prática transformava dinheiro em pó em questão de dias. Mas tá, o que um número desse significa de verdade no dia a dia? Qual era a sensação de viver uma economia onde preço era só uma sugestão que mudava a cada hora? Nossa análise começa exatamente aqui, tentando recriar a atmosfera daquela época. Era uma luta constante, sabe? Contra um inimigo invisível que simplesmente devorava o valor de tudo. A rotina era uma loucura, uma corrida contra o relógio. Dia de pagamento era uma operação de guerra. As pessoas corriam para o supermercado para comprar tudo, absolutamente tudo, de uma vez só, porque sabiam que no dia seguinte, aquele mesmo dinheiro já não ia comprar as mesmas coisas. E dentro das lojas, a figura mais comum era o remarcador de preços, com aquela maquininha mudando as etiquetas sem parar. O salário simplesmente derretia. E para tentar consertar, o governo trocava de moeda como quem troca de camisa, criando um verdadeiro cemitério de dinheiro que não valia nada. Mas não foi por falta de tentativa, não. Antes do real, o Brasil foi um laboratório de planos econômicos. Só que, por que todos eles falharam de um jeito tão espetacular? Pois é, agora a gente entra na era da tal terapia de choque. A estratégia principal era a da força bruta, os chamados choques heterodoxos. A lógica parecia simples, né? Se os preços estão subindo, vamos proibir que eles subam. O governo ia lá e, na canetada, decretava o congelamento de tudo, preços e salários, na esperança de parar a inflação na marra. E essa analogia da panela de pressão é perfeita para a gente entender por que isso não dava certo. Pensa comigo. A inflação, a alta de preços que todo mundo vê, é o vapor, é o sintoma. Mas a causa real mesmo é o fogo embaixo da panela. Gastos públicos fora de controle, governo imprimindo dinheiro sem parar. O que esses planos faziam? Eles tentavam segurar a válvula da panela para conter o vapor, mas esqueciam de apagar o fogo. O resultado era sempre o mesmo, uma explosão de inflação, ainda pior quando o congelamento acabava. E é aqui que a história tem uma virada de mestre. O pessoal que desenhou o Plano Real entendeu uma coisa fundamental. O problema não era só matemático, era também psicológico. Era preciso quebrar a memória da inflação que estava na cabeça de todo mundo. O plano não foi uma coisa só, mas uma estratégia executada em 3 fases brilhantes. Primeiro, arrumar a casa. Depois, um período de treinamento para desacostumar a população da inflação. E só no final, o dia D, o lançamento da nova moeda que ia mudar tudo. A primeira fase foi a parte amarga do remédio: apagar o fogo da panela. Antes de qualquer mágica, o governo precisava mostrar que estava falando sério sobre controlar as contas. E isso significou cortar despesas, aumentar impostos e criar umas travas para os gastos. Foi isso que deu ao Plano Real a credibilidade que faltou para todos os outros. E agora vem o pulo do gato. Como resetar as expectativas de inflação sem o trauma de um novo congelamento? A resposta foi a URV, a Unidade Real de Valor. Pensa nela não como dinheiro de verdade, mas como um fantasma de uma moeda estável. Ela não existia no bolso de ninguém, mas de repente ela estava em todas as etiquetas de preço. E esse slide aqui mostra essa genialidade funcionando. Por uns 4 meses, todo tinha 2 preços. O preço de um refrigerante, por exemplo, ficava lá, parado, uma URV. Mas o preço dele em cruzeiros reais, a moeda de verdade, disparava todo dia. Dia após dia, as pessoas viam a estabilidade da URV de um lado e o caos do cruzeiro real do outro. Na prática, elas foram treinadas a pensar numa moeda que não tinha inflação. Essa metáfora da régua resume tudo perfeitamente. A inflação tinha entortado a régua do cruzeiro real, ninguém confiava mais nela. O plano então introduziu uma régua nova e certinha, a URV, e deu um tempo para todo mundo se acostumar com ela antes de torná-la a régua oficial. Então, o grande finale. No dia 1º de julho de 94, o treinamento acabou. O governo simplesmente apertou um botão. O cruzeiro real deixou de existir e a URV, que era um fantasma, virou de verdade. Virou o real. Aquele refrigerante de uma URV agora custava oficialmente R$1. A inflação, como num passe de mágica, ficou para trás com a moeda antiga. O sucesso foi imediato.
e duradouro. Mas afinal, por que o real foi um ponto fora da curva? E qual foi o impacto real disso na vida das pessoas? O sucesso se baseou em alguns pilares bem claros. Primeiro, atacou a causa e o sintoma ao mesmo tempo. Segundo, foi transparente, diferente dos planos que eram impostos de surpresa. Mas o ponto mais importante de todos talvez foi este. Ao acabar com a inflação, que era um imposto cruel sobre os mais pobres, o real promoveu a maior transferência de renda da nossa história. O salário, pela primeira vez em décadas, voltou a valer até o fim do mês. E talvez o maior legado não seja econômico, mas humano. Como disse um dos economistas envolvidos, essa frase aqui resume tudo. O real devolveu o conceito de futuro ao povo brasileiro. Voltou a ser possível sonhar, poupar, planejar a vida. Isso nos traz para uma reflexão final, né? Em um mundo com desafios econômicos novos e tão complexos, o que a gente pode aprender com a ousadia, a criatividade e a coragem técnica do Plano Real? Fica aí a pergunta para a gente pensar.